ordinário, ou mais fácil visualizarmos do ius variandi extraordinário, abusar no exercício desse direito. Infelizmente, e isso é uma característica natural do ser humano, sempre quando o ser humano tem um poder, muito fatalmente ele pode abusar desse poder. E em havendo o abuso no exercício do ius variandi, surge para o empregado o direito do ius resistentie. E o que significa o ius resistentie? É o direito do empregador ele se insurgir, ele não concordar com abuso no exercício do ius variandi. Agora, é difícil imaginarmos na prática exemplos de ius resistente, até porque o trabalhador ele é hipossuficiente, ele é a parte mais fraca na relação. Mas nós temos dois grandes exemplos de ius resistente. Quais sejam? Nós temos a rescisão ou despedida indireta, à luz do artigo 483 da CLT, que é a falta grave ou justa causa patronal, e um outro exemplo é a indenização por danos materiais ou morais. Pessoal, é isso. Com isso terminamos o nosso bloco 1, bloco tema do dia. Analisamos os aspectos atuais e polêmicos da alteração do contrato individual de trabalho. Segura um pouquinho que daqui a pouco a gente inicia o nosso bloco 2, Pergunte ao Professor. Até daqui a pouco. É isso, pessoal. Iniciamos agora o nosso bloco 2, Pergunte ao Professor. Bloco no qual responderei as perguntas enviadas por vocês, telespectadores. Mande as suas dúvidas, participe do nosso programa, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Passamos agora às perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. Professor, o empregado pode recusar uma promoção? Olha, essa é uma dúvida muito comum de muitos empregados em muitas empresas, e isto vem caindo muito em segunda fase, também na primeira fase, lógico, mas também questões de segunda fase. A primeira coisa que você tem que saber sobre promoção é que a promoção significa uma alteração do contrato individual de trabalho, que é tema do nosso programa. É uma alteração objetiva, porque diz respeito às cláusulas e condições de trabalho. Legal. E o que é a promoção? A promoção é a ascensão na carreira, que representa aumento de responsabilidades e o incremento salarial. Então, as características da promoção é a ascensão na carreira, o aumento de responsabilidades e também um incremento, um aumento salarial. Olha, naturalmente, a gente pode imaginar, num primeiro momento, que essa pergunta pode ser até absurda ou estranha. Um empregado recusar uma promoção. Acredito que todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa, pensando como empregado, pensa que um grande objetivo do empregado é ser promovido. Ser promovido para ganhar mais, ter mais prestígio na carreira, na profissão e assim por diante. Faz parte do ser humano querer crescer. É uma vontade normal nossa, né? A gente não se acomodar e querer crescer e querer ser promovido. E aí surgiu a dúvida. O empregado, ele pode recusar uma promoção ou ele não pode recusar uma promoção? A gente já começa a pensar em possibilidade de recusa da promoção quando a gente pensa no filme Homem-Aranha 1. E há uma frase lá muito importante, filme também é cultura, no qual grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Quanto mais você vai assumindo responsabilidades e ganhando mais, naturalmente aumenta a preocupação, aumenta o estresse, e muitas vezes o empregado pode não querer isso, ou ele já está numa fase da vida dele que o que ele tem está bom. Então hoje vem prevalecendo o entendimento que o empregado, em regra, ele pode sim recusar uma promoção, principalmente se ele não tem aptidões para assumir aquela nova função. Nós já tivemos até caso na prática de promoções implementadas pelo empregador como assédio moral
para levar uma despedida por justa causa, ou até um pedido de demissão, ou até mesmo um afastamento do empregado. Muitas vezes, em muitas empresas, aquele empregado ele foi dolosamente promovido para assumir uma função que a empresa sabia que ele não tinha condições para caracterizar a sua desídia, e ele, inclusive, foi mandado embora por justa causa. Lógico, essa justa causa foi revertida, coube indenização por danos morais e assim por diante. Portanto, para você que está prestando provas, vem prevalecer o entendimento que é possível a recusa da promoção. E o principal exemplo é esta falta de aptidão para assumir as responsabilidades da nova função. Muito bem. Agora, há uma linha de entendimento que sustenta que se a empresa tem plano de cargos e salários, e o empregado, no momento que ele foi contratado, ele concordou, ele teve ciência e concordou que se ele preenchesse os requisitos desse plano de carreira, ele seria promovido, aí não seria possível a recusa, ou é ilícita a recusa. Então veja, em princípio, em regra, a recusa à promoção ela é lícita. Todavia, se o empregado anuiu com o plano de cargos e salários, aí a recusa seria ilícita, porque ele concorda justamente com aquele poder empregatício, poder diretivo, o poder de regulamentação, de regulamentar o ambiente de trabalho. E nesse caso, se o empregado recusa, ele pode inclusive sofrer advertência, suspensão e até ser despedido por justa causa, por desídia ou até mesmo por ato de indisciplina ou de insubordinação, aplicando-se o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, diga-se de passagem, trata-se de um tema realmente polêmico, não só na doutrina, como também na jurisprudência. E fica aqui a deixa, né? Que esses grandes poderes realmente trazem grandes responsabilidades. E muitas vezes o empregado pode não querer assumir as responsabilidades da nova função. Tudo bem? Próxima pergunta. Professor, o que é o ius variandi e o ius resistência? Bom, o ius variandi e o ius resistente, nós abordamos no nosso bloco 1, o bloco tema do dia, mas a gente tem que reforçar, porque de alteração do contrato individual de trabalho, realmente isso cai muito nas provas. Então nós vimos que à luz do artigo 468, caput da CLT, vigora o princípio da inalterabilidade contratual, prejudicial ou lesiva ao empregado. Para que haja uma alteração contratual lícita, há necessidade do mútuo consentimento, alteração bilateral e ausência de prejuízos diretos ou indiretos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Muito bem, mas excepcionalmente serão admitidas alterações unilaterais do contrato individual de trabalho. Daí surge o instituto do ius variandi. E o que é o ius variandi? É o direito conferido ao empregador de realizar alterações unilaterais do contrato individual de trabalho. E o que fundamenta a existência do ius variandi é o próprio poder empregatício e também a alteridade prevista no artigo 2º caput da CLT, na qual é o empregador que assume os riscos de sua atividade econômica. Alteridade vem do latim alter, da ideia de outro. O empregado, ele presta serviços por conta alheia e não por conta própria. E temos aí dois grandes exemplos de ius variandi na área trabalhista, quais sejam a reversão, prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT, e também na súmula 372 do TST, que prevê o princípio da estabilidade financeira. Outro exemplo de ius variandi que o sistema acaba admitindo é a transferência do empregado do período noturno para o período diurno. Trata-se de uma alteração unilateral lícita, resultando na perda do direito ao adicional noturno. Isso está previsto na súmula 265 do TST. Também podemos dar como exemplo de ius variandi, a gente pode colocar a ideia de alteração de data do pagamento do salário.
Nós temos uma OJ 100%